Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa, bem como também aqueles que se fazem aqui presentes nesta celebração já vespertina do domingo, o segundo domingo da Quaresma. As leituras deste domingo nos convidam a refletir sobre a nossa transfiguração. A partir da transfiguração de Jesus, somos convidados também a refletir sobre a nossa transfiguração. Já que, como nós bem acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus conduziu 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, que depois se tornariam também os primeiros a darem testemunha da ressurreição. Vejam que são estes discípulos que serão os primeiros que justamente depois irão também testemunhar a ressurreição do Senhor. E Jesus os chama já agora e os conduz ao monte para que eles possam já como que participarem da oração de Jesus. Vejam que em muitos momentos, em muitas passagens do Evangelho, o Evangelho diz que Jesus se colocava a sós em oração. Interessante, muitas vezes Jesus deixou os seus discípulos, deixou a multidão e foi a sós rezar ao Pai, porque era justamente o momento em que ele se unia ao Pai, em que ele estava no Pai, era justamente nos momentos de oração. E hoje então Jesus conduz 3 dos seus discípulos justamente para participar da oração de Jesus. E ao participar então da oração de Jesus, os discípulos contemplam, diz o Evangelho de São Lucas, ao despertarem, os discípulos viram a glória de Jesus. E por que Jesus então conduz esses discípulos com ele para que participem da sua oração e contemplem a glória do Senhor? Justamente para que esses mesmos discípulos, que depois haverão de dar testemunho da ressurreição, também sejam aqueles que deem testemunho da cruz de Cristo. Jesus vai se transfigurar, como bem vimos no Evangelho, a sua imagem humana, a sua figura humana, foi revestida de glória já aqui na terra, seu rosto brilhou. Outro evangelista diz que sua roupa era tão branca como nenhuma lavadeira neste mundo poderia alvejar. Ou seja, Jesus manifesta, ou a glória de Deus se manifesta em Jesus. E os discípulos veem então um corpo glorioso, glorificado. E os discípulos então são chamados a contemplar já a glória do Senhor, e por isso o Evangelho diz que eles não contaram nada a ninguém do que tinham visto, justamente porque ainda não era a hora, o momento. Eles vão justamente dar testemunho da glória do Senhor após a ressurreição. E o Senhor então se transfigura diante dos seus discípulos, a fim de que eles não se escandalizassem da cruz, porque o mesmo Cristo glorioso que eles contemplaram na montanha sagrada, eles verão desfigurado na cruz. O mesmo Cristo que eles contemplam cheio de glória, revestido da beleza do céu, será aquele que eles irão contemplar marcado pelas chagas, marcado pelos pregos, marcado pela coroa de espinhos. O mesmo Cristo que agora eles contemplam vitorioso, eles irão contemplar derrotado na cruz, humilhado, derrotado na cruz. Portanto, vejam, meus irmãos, a transfiguração de Jesus é para que os discípulos também se convertam a uma nova visão de Jesus, a uma nova realidade pela qual Jesus veio ao mundo, que é justamente conduzir a humanidade
desfigurada pelo pecado e pela morte, à glória, à realeza, à glorificação de Deus. Por isso os discípulos contemplam a transfiguração, a fim de que eles possam compreender o sentido pelo qual o Senhor vai se entregar na cruz, o sentido pelo qual o Senhor dará a sua vida por nós. Portanto, as leituras de hoje nos convidam a refletir também sobre a nossa transfiguração, a nossa conversão à vida nova de Deus, porque a partir do momento que nós também nos unimos a Jesus, nós vamos compreendendo também o sentido do nosso próprio sofrimento, vamos compreendendo o sentido das nossas próprias misérias humanas, das nossas próprias fragilidades, das nossas próprias dificuldades, e vamos também, a exemplo de Jesus, crendo que Jesus é Deus e que a glória de Deus se manifestou na sua humanidade desfigurada na cruz, agora a glória de Deus também se manifestará a nós. Por isso é preciso acreditar, é preciso crer. E aí nós vemos as duas leituras que antecedem o Evangelho e que nos convida exatamente a esse movimento, a essa atitude, acreditar em Deus. A primeira leitura nos apresenta Abraão, que se tornou o pai na fé, o modelo do homem de fé. E como Abraão, todos nós somos convidados à mesma atitude, a atitude de acreditar, isto é, a uma atitude de confiança total, de aceitação total, radical, de entrega plena aos desígnios de Deus, que não falha, mas que é sempre fiel às suas promessas. Por isso vejam, o Senhor conduziu Abraão para fora, Abraão teve fé no Senhor e considerou isso como justiça, acreditou no Senhor e confiou no Senhor e fez tudo aquilo que o Senhor lhe pedia, não duvidou jamais, e veremos adiante que até mesmo o seu próprio filho Abraão oferecerá em sacrifício, porque acredita no Senhor, porque não teme que a promessa de Deus possa falhar. Meus irmãos, aqui um primeiro ensinamento também para nós: acreditar no Senhor, entregar-se aos desígnios de Deus, na certeza de que Deus não falha, Deus sempre cumpre a sua promessa. Essa é a condição para que um dia também nós sejamos transfigurados. Seremos um dia também nós transfigurados. Um dia também a glória do Senhor se manifestará a nós. Nós não sabemos como isso se dá, mas nós acreditamos que isso se dará, se cumprirá, se realizará. Um dia todos nós teremos o nosso corpo, a nossa condição glorificada por Deus. Seremos também um dia transfigurados. E é preciso acreditar, confiar na certeza de que os desígnios de Deus não falham e que Deus será sempre fiel às suas promessas. E é isso que nos ajuda a suportar os sofrimentos. O que é que fez com que Jesus suportasse a cruz? Foi justamente a confiança no Pai. Foi justamente a confiança às promessas do Pai. E por isso foi a confiança no Pai que manteve Jesus de pé até o fim. Portanto, a confiança nos desígnios de Deus, a entrega nas mãos de Deus, a nossa entrega a Deus é essencial, indispensável, para que nós possamos nos manter fiéis aos seus desígnios, às suas promessas. Por isso, a segunda leitura de hoje, São Paulo nos convida a não renunciar a essa atitude, né? E ao mesmo tempo, São Paulo convida-nos a renunciar às atitudes de orgulho, de autossuficiência, de triunfalismo, resultantes muitas vezes do cumprimento dos ritos externos. Portanto, São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos mostra que
a nossa transfiguração resulta justamente de uma verdadeira conversão do coração, né? De uma verdadeira conversão do coração. Portanto, sede imitadores, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse isso muitas vezes, e agora eu vos repito chorando. Há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Portanto, nós, porém, somos cidadãos do céu. Há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. A glória deles está no que é vergonhoso. Por quê? Porque só pensam nas coisas terrenas. Mas nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador. Ele transformará, vejam só, ele usa a mesma expressão. Ele transformará, ele transfigurará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Essa é a promessa de Deus realizada em Jesus. O Senhor haverá de transformar o nosso corpo num corpo glorioso. No entanto, Ele conta com a nossa fidelidade. Ele espera que nós vivamos de acordo com a condição que um dia nos será dada. E aqui entra a fé de Abraão. Abraão confiou mesmo sem ver, mesmo sem ter nas próprias mãos a promessa de Deus, a promessa da terra prometida. Abraão confiou, Abraão saiu de si mesmo, Abraão foi ao encontro daquilo que Deus lhe predestinou, daquilo que Deus lhe pediu. Portanto, vejam, acreditar mesmo sem ver, acreditar mesmo sem ter nas próprias mãos o resultado daquilo que pedimos a Deus. Portanto, Deus irá nos glorificar um dia, mas isso será um dia, mas isso exige a nossa fidelidade de hoje. Portanto, a fidelidade, a maneira como nós vivemos hoje, nos garantirá que a promessa de Deus no futuro se realize. A observância a Deus hoje é a realização das promessas de Deus que hoje já nos são ditas, mas que ao mesmo tempo se realizarão na plenitude. Portanto, meus irmãos, vejam, o tempo da quaresma é um tempo de conversão. É preciso se converter agora, é preciso mudar de vida agora, é preciso viver de acordo com aquilo que Ele nos pede agora, para que um dia possamos tomar posse da promessa de Deus. E por fim, o Evangelho apresenta-nos então Jesus, o Filho amado do Pai, que concretiza de certa forma essa promessa. A promessa que Deus prometeu a Abraão se concretizará em Jesus, e a partir de Jesus também em cada um de nós. Portanto, esse projeto libertador de Deus em Jesus não se realiza através de esquemas de poder, de triunfo humanos, mas através da entrega, da vida, do amor, da vida e do amor que se dá até a morte. Portanto, vejam, meus irmãos, o que Jesus realizará, ou o que se cumprirá na vida de Jesus, é aquilo que se cumprirá também na nossa vida. E nós sabemos muito bem que para alcançar a glória, Jesus passará pela cruz, para mostrar também a nós que sem cruz não há salvação. A cruz é a condição pela qual Deus usou a fim de salvar os homens. E o que é a cruz? A cruz simboliza a entrega, o amor, a capacidade de amar, a capacidade de se entregar. Isso é o mistério da cruz. Todos nós deveríamos viver esse mistério na vida, né? Os casais devem viver esse mistério na sua união matrimonial. Nós devemos viver esse ministério na consagração que fizemos à igreja, no ministério sacerdotal. Mas todos são chamados ao mistério da cruz. A cruz não é um peso,
A cruz não é um castigo, a cruz não é uma privação da liberdade, muito pelo contrário, a cruz, e Jesus nos ensinou o verdadeiro sentido da cruz, a cruz é o caminho da entrega e do amor até as últimas consequências. Portanto, um dia seremos transfigurados se formos capazes de hoje também aceitar a viver o mistério da cruz, nos entregando uns aos outros e vivendo este amor. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a vida de um casal. Hoje também comemorando esses 25 anos de matrimônio dos nossos amigos Glauco e Iraci, que vão agora renovar seus votos matrimoniais, queremos também que todos os casais renovem este compromisso, o compromisso de viverem no matrimônio o mistério da cruz. O esposo deve ser a cruz da sua esposa, a esposa deve ser a cruz do seu esposo, ou seja, deve ser o esposo e a esposa, o marido e a mulher, devem ser o lugar aonde se entrega, se doa a vida, né? O outro é o lugar aonde eu ofereço o meu amor, eu ofereço aquilo que tenho de melhor, e depois os filhos serão justamente frutos desta entrega, frutos desse amor, né? Que nós possamos então agora, através do testemunho desses nossos irmãos que vão renovar seus compromissos matrimoniais, nós possamos recordar também da entrega que Cristo fez à sua igreja e que a igreja fez e faz a Cristo, que não deixa de ser uma entrega de amor, uma entrega nupcial, e que assim também nós renovemos o nosso compromisso como igreja de nos entregarmos até o fim, para um dia sermos dignos de participar da plenitude da vida, que será a nossa transfiguração, quando um dia seremos revestidos de glória. Assim seja. Amém.